Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz com o Senhor diz glória a Deus. Noite maravilhosa na presença do Senhor, né, irmãos? Eu acho que se a gente ficasse apenas na oração, estaria maravilhoso. Mas o Senhor, Ele quer falar ainda mais ao nosso coração. Amém, igreja? Quem está pronto para ouvir a voz de Deus diz amém. Você está disposto a ouvir tudo quanto Ele tem para falar? Diz glória a Deus. Abra a Bíblia aí comigo, irmãos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Espírito Santo de Deus, aleluia, me incomodou hoje, aleluia, com esse texto. Aleluia, glória a Deus. E eu estou totalmente dependente dele aqui neste altar hoje. E eu não tenho dúvida que você vai sair daqui com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se depender de mim, aleluia, todo mundo sai com bênção. Mas, aleluia, quem determina a bênção para a minha casa, para a sua casa é o Senhor, mediante as obras. Amém, irmãos? Quem encontrou o livro da palavra do Senhor diz amém? Amém. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João. Aleluia, capítulo 1, o início. Aleluia, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: a este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para que lhe perguntasse, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse João, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, eterno e bendito Pai, na tua santa presença, meu Deus e meu Pai, aleluia, diante da tua palavra, aleluia, o teu povo, meu Deus e meu Pai, aleluia, se encontra aqui, meu Deus e meu Pai, reunido, aleluia, não para ouvir, meu Deus e meu Pai, aleluia, o homem aqui, Senhor, aleluia, que eu desapareça e que o Senhor venha crescer através dessa palavra. Eu não sou nada, meu Deus e meu Pai, diante de ti, Senhor, tu és tudo. E a tua igreja veio aqui, meu Deus e meu Pai, aleluia, para ser alimentada pela tua palavra. Que eu não seja, meu Deus e meu Pai, aleluia, impedimento do Senhor falar nesse altar. Que eu não seja limitador do teu Espírito Santo, mas um instrumento na tua mão. Manifesta do seu poder, da sua graça, da sua, aleluia, benevolência sobre a vida dos meus irmãos. Aleluia, da igreja que aqui está. E fala conosco através da sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Podeis assentar, igreja, batendo palma bem alegre para Jesus? Glória a Deus. Palavra de Deus, meus amados irmãos, muito bem conhecida, aleluia, de todos os nossos amados irmãos de toda a igreja, dos irmãos que nos assistem também pelo canal oficial. A gente sabe, meus amados irmãos, que o processo da vida de João Batista, aleluia, foi um processo de profecia, aleluia, através de um anjo diante do altar de Deus, diante, aleluia, do lugar santíssimo do Senhor, aonde, meus amados irmãos, aleluia, o anjo aparece até a Zacarias, aleluia, sacerdote do Senhor, e profetiza, meus amados irmãos, aleluia, que a mulher, aleluia, de Zacarias, iria gerar. Porém, meus amados irmãos, aleluia, a mulher era estéril, não tinha possibilidade. Aleluia, já era, meus amados irmãos, aleluia, melhor dizendo, muito velha, muito, aleluia, glória a Deus, de muita idade.
Agora, meus amados irmãos, aquele homem que era o sacerdote de Deus, ministro da palavra do Senhor, sacrificava diante de Deus, ele duvida, meus amados irmãos, aleluia, da palavra do anjo. E aleluia, por certo momento, aleluia, duvidar da palavra do anjo, aleluia, glória a Deus, Deus permite, aleluia, que ele ficasse mudo naquele momento, até o nascimento do filho. Agora, meus amados irmãos, aleluia, esse menino cresce, aleluia, glória a Deus, e Deus, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus, vai dar um crescimento para esse homem, por nome João Batista, muito bonito. Era, meus amados irmãos, aleluia, algo na linhagem israelita, aleluia, que o filho seguisse a mesma profissão do pai. O pai sacerdote, o pai levita, aleluia, trazendo para os dias, aleluia, aprazados, o pai carpinteiro. Aleluia, o filho seria um carpinteiro. Seguiria, meus amados irmãos, aleluia, a linhagem trabalhista daquela família. Agora nós vemos dos altos céus, meus amados irmãos, aleluia, o projeto de Deus na vida de um homem. Quando ele olha para Zacarias, aleluia, o Senhor Deus olha para Zacarias e olha para ele e vê a ocupação dele no templo, disse assim: você é sacerdote, mas o filho que sucederá o teu nome, ele não vai seguir o que você quer, ele vai ser profeta. Alamassurianda. Ele não vai, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus, seguir a tradição familiar, porque eu tenho algo diferente para com ele, e ele será profeta. Xeramande calamacia. A mesma coisa acontece com Jeremias no capítulo 1. E Uquias era sacerdote, mas Deus olha para Jeremias, aleluia, ainda uma criança, aleluia, glória a Deus, e diz: você não vai ser sacerdote não. Eis que colocarei nos teus lábios as minhas palavras, e tu falarás da minha parte. Tu serás profeta. E quando você não for profeta, quando você tentar virar as costas para o chamado, você não vai ter serventia nesse mundo. Quando você tenta, aleluia, Jeremias, porque Deus disse para Jeremias: no tempo que pensar em olhar para trás, não terá, aleluia, glória a Deus, serventia. Deus, aleluia, no capítulo 1 de Jeremias, versículo 17 e 18, vai dizer assim: eu te colocarei como muro diante deles. Tu pregarás a minha palavra, anunciarás da minha parte. Mas se você se envergonhar de falar a minha palavra, aleluia, glória a Deus, eu terei contigo. Abre a Bíblia comigo. Jeremias capítulo 1, versículo 17. Glória ao nome santo de Jesus. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles. Olha a sentença de quem chama, para que eu não te envergonhe diante deles. Eu vou te mandar, aleluia, glória a Deus, você profetizar. E todas as vezes que você tentar, aleluia, glória a Deus, omitir aquilo que eu te mandei falar, te envergonharei, disse o Senhor. Será, aleluia, glória a Deus, que o chamado, será que, aleluia, presbítero que aqui estão, Jeremias olhando para aquilo e disse: era melhor ser sacerdote. Era melhor ser sacerdote. Porque o sacerdote, aleluia, ele podia mandar um levita sacrificar. Ele podia mandar um levita na frente do tabernáculo, trazer a oferta, aleluia, glória a Deus. Não necessariamente, aleluia, pela quantidade de sacerdotes, ele deveria estar ali. O sumo sacerdote, sim. Agora, meus amados irmãos, aleluia, ele tem uma obrigação: ou ele fala, ou ele fala. Agora, meus amados irmãos, aleluia, João Batista cresce, e o Senhor vai dar testemunho dele, porque ele começa, meus amados irmãos, aleluia, a preparar o caminho para quem? Para o Filho de Deus. Ele não está preparando o caminho, aleluia, para o pastor. Ele não está preparando o caminho para o sumo sacerdote da época, não. Ele está preparando o caminho para o Cristo
vivo, o Filho de Deus. Olha, meus amados irmãos, aleluia, o benefício, aleluia, do chamado de João Batista. Preparar o caminho para o Filho de Deus. Preparar, meus amados irmãos, aleluia, o caminho não é para qualquer um, é o Filho do Altíssimo, aleluia. Que privilégio, mas em meio ao privilégio vem a dor do chamado. Se colocam diante dele, aleluia, os fariseus, os sacerdotes da época, e algo que acontecia, meus amados irmãos, aleluia, se eu não estou enganado, no Evangelho escreveu Lucas, aleluia, glória a Deus, capítulo 3, aleluia, vai dizer a mesma história. No capítulo 3 de Lucas, versículo 2, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, vai dizer, meus amados irmãos, aleluia, que está acontecendo, aleluia, na igreja, no templo, no lugar, meus amados irmãos, aleluia, santo, uma crise espiritual. Por que crise espiritual? Qual que era a hierarquia que Moisés determinou junto a Deus? Que Deus determinou a Moisés, e Moisés, aleluia, prosseguiu, meus amados irmãos, aleluia, seguindo junto com o sumo sacerdote Arão. Terá um sumo sacerdote apenas, terá sacerdotes abaixo, que o ajudam, aleluia, na ministração da casa de Deus, e terão os levitas, 3 classes trabalhadoras, no nível, aleluia, espiritual. Agora no capítulo 3, versículo 2, olha a crise espiritual, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Mas peraí, a palavra de Deus, pelo amor de Deus, a palavra de Deus não era para vir para o sumo sacerdote? A palavra de Deus não era para vir para o pastor da igreja? Por que que a palavra de Deus encontra João Batista no meio do deserto? Porque aonde existe crise espiritual, Deus tem que levantar o improvável para falar a sua palavra. Tem 2 sumos sacerdotes em atividade. Peraí, irmãos, isso é contra a Torá, isso é contra o ensinamento de Moisés, isso é contra o mandamento de Deus. 2 sumos sacerdotes em atividade. Quando você tem, aleluia, essa crise espiritual dentro, aleluia, do reino de Deus, eu imagino, meus amados irmãos, aleluia, com os meus miolos aqui, eu imagino os levitas dizendo assim: eu tenho um assunto para tratar com o sumo sacerdote, mas eu não sei em quem eu recorro, se é Anás ou se é Caifás, porque os 2 é sumo sacerdote, os 2 são pastor da igreja, divide a mesma liderança. Uai, peraí, ou existe um líder, existe um ditado aí fora, que não existe 2 leões na mesma montanha. Aleluia, bendito é o nome santo de Jesus. Agora, meus amados irmãos, imagina comigo, a palavra de Deus, aleluia, caçando alguém, e vendo, meus amados irmãos, aleluia, João Batista disponível para falar, disponível para ouvir. Agora, aleluia, glória a Deus, em João, aonde nós lemos, esses sacerdotes, esses levitas, escuta o burburinho, por quê? No meio do deserto enchia de gente para ouvir João Batista pregar. No meio do deserto, onde era sequidão, sempre tinha água limpa ali para saciar aquele povo. O povo que ia, aleluia, aos sábados, aleluia, aos domingos para a sinagoga, na terça-feira, na quarta-feira, começou a ver, meus amados irmãos, aleluia, a falta do mandamento. Aí um que participou do culto de João, imaginou, eu disse: ó, amanhã tem culto lá no deserto, vamos para lá. Agora dessa sinagoga não tem palavra não, mas tem palavra no deserto, porque tem alguém que ouve a voz de Deus e fala para nós. Aí aparece, meus amados irmãos, aleluia, a igreja. Aparece, aleluia, irmão Paulo, aleluia, a liderança daquele povo. E vai dizer a João Batista assim: quem és tu? Quem é você, João? Eu quero que você diz, porque tem alguns aí dizendo que você é o Cristo, que você é Elias e que você é o profeta que havia de vir. Quem és tu?
profeta de verdade sabe a sua identidade. Homens que foram levantados por Deus, eles têm identidade. Agora as pessoas que se levantam, aleluia, dizendo que aleluia, colocando, aleluia, o seu cargo na sua testa, aleluia, dizendo que é aquilo, dizendo que é aquilo outro, aleluia, nós sabemos que não foi mandado pelo Senhor, porque você não precisa se promover para Deus fazer menção do teu nome. Não. Quando você trabalha em humildade e sinceridade diante de Deus, Ele faz questão de assoprar o teu nome, aleluia, o seu ministério. Aleluia, glória a Deus. Quem és tu? Aí eu imagino, meus amados irmãos, aleluia, João Batista, aleluia, preparando para falar. Preparando, meus amados irmãos, aleluia, para dizer quem era. Aleluia, e vem, aleluia, a voz da sabedoria no coração de João. Espera aí. Eu não posso, aleluia, glória a Deus, me identificar maior do que ele. Eu não posso dizer que o que eu recebi de Deus, aleluia, pode me colocar acima do irmão da direita ou da esquerda, não. Aleluia, eu sou menor, quanto mais eu cresço para baixo, maior eu me torno no reino do céu. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro, meus amados irmãos, aleluia, de um que enganou, aleluia, na sua identidade. Quando alguém chega diante de Jonas, aleluia, no barco, pergunta para ele: quem és tu? Quem é você, dormente? Aí, meus amados irmãos, eu imagino, aleluia, hebreu naquela época, ele se vestia diferente. Os hebreus, meus amados irmãos, aleluia, naquela época, eles tinham, aleluia, o costume de não se misturar entre, aleluia, as nacionalidades. Tinha diferença na roupa. Aí eu imagino, aleluia, João, aleluia, melhor dizendo, Jonas, entrando no barco, pagando a sua passagem, descendo para o fundo, aleluia, glória a Deus, do barco para o porão, aleluia, glória a Deus. E quando acontece tudo aquilo que acontece, tira ele. Alguém olha para ele e vai dizer: quem és tu? Você tem até cara de hebreu, mas você é hebreu mesmo? Você tem até cara de que serve a Deus, mas quem é você? Porque aqui por fora você até aparenta, mas quem é você por dentro, Jonas? Na palavra do Senhor, aleluia, abre a Bíblia aí, irmãos. Jonas, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus. Jonas, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim a palavra de Deus: então lhe perguntaram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Olha a pergunta: que ocupação é tua? Irmão, sabe qual que é a simbologia da palavra ocupação? Qual é o seu trabalho? O que você faz? Qual é o seu ganha-pão? Quem é você, aleluia, glória a Deus, no ministério? Qual é a ocupação? Que ocupação é tua? De onde vem? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? Aí ele vai dizer: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Mas peraí, ele respondeu no versículo 9, mas ele não falou a ocupação dele. Ele não disse, aleluia, glória a Deus, qual era a ocupação dele. Ele vai dizer, amado irmão Paulo, aleluia, glória a Deus, apenas de onde ele é. Ele vai reconhecer dizendo assim: eu sirvo o Deus do céu, o Deus que fez o céu e a terra e o mar. Aleluia, eu sou hebreu. Você não está me vendo com a roupa de crente, não? Eu sou crente também. Eu sou crente, eu sou lá da Rua da Independência 275, eu sou crente, está me vendo de terno, não? Mas qual é a sua ocupação? Ele omite a ocupação dele aqui. Eu imagino, meus amados irmãos, aleluia, Jonas, aleluia, pegando a carteirinha de profeta dele, porque ele era profeta. Ele era, meus amados irmãos, aleluia, um homem, aleluia, escolhido por Deus para profetizar, filho de profeta também. Agora eu imagino, meus amados irmãos, ele pegando a carteirinha de profeta e guardando, dizendo assim: eu não vou dizer que eu sou profeta, porque profeta não foge. Eu não vou dizer que eu sou profeta, porque profeta não vira as costas para Deus sem dar resposta. Eu não vou dizer que eu sou profeta, que eu sou escolhido de Deus, aleluia, que eu tenho uma ocupação no reino do Senhor, porque o profeta de verdade, ele não vira as costas para a palavra de Deus.
Ele não negocia o seu chamado. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, aleluia, João Batista vai dizer: querem saber quem sou eu? Eu vou dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Mas espera aí, quem gosta de português aqui, da matéria de português, aleluia, vai saber do que eu estou dizendo. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada. Porque quando ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto, ele está dizendo que não é ele a voz, que não é ele que grita, que não é ele que anuncia. Para vocês entenderem assim, ó, ele ouve a voz de alguém que grita no deserto, e ele, por receber os ouvidos espirituais, ele ouve a palavra e reverbera como um eco do Senhor. Eu não sou a voz, não. Você é a voz? Não sou a voz, não. Eu sou o eco de Deus. Quantas pessoas hoje, querendo ser a voz de Deus e determinar aquilo que Ele não falou, querer determinar, aleluia, para alguém, para uma situação, para uma história, aquilo que não veio da boca de Deus. Você não é a voz de Deus. Você não pode determinar aquilo que Ele fala. Se você ouviu a voz de Deus, reverbera da forma que você ouviu a voz de Deus falar ao seu coração. Eu sou um eco da voz de Deus. Nós, homens que pregamos a palavra de Deus, nós não somos a voz que grita. Nós somos o eco de Deus. Esse negócio de dizer você não é eco de ninguém, peraí, irmão. Você não pode ser eco dos homens. Você não pode ser, aleluia, eco dos homens. Eu vou cantar igual a cantora do CD. Aí você está fazendo errado. Aí você está fazendo errado. Está indo contra, aleluia, o mandamento da palavra. Agora João aqui, meus amados irmãos, isso daqui é o português, claro. Ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o eco da voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sou, aleluia, alguém que ouve a voz dele. Aleluia, mas eu tenho que ser fiel a esta voz. Eu não posso falar aquilo que eu não ouvi. Aí entra, meus amados irmãos, aleluia, a posição de quem é chamado por Deus. Porque entra, aleluia, numa palavra que nós já falamos aqui, do emocionismo, que às vezes não ouvimos, mas está tão quente no nosso coração, que abrimos a boca para falar, sem antes ouvir Ele falar o nosso coração. E detalhe, a voz do seu coração não é a voz de Deus. A voz que soa no seu coração, aleluia, não é a voz de Deus. Irmão, você tem que entender e diferenciar a voz do emocionismo para a voz do eterno. A voz de Deus, ela te estremece, minha filha. A voz de Deus, aleluia, ela te estremece, meu irmão. Não é de qualquer forma. É a mesma coisa que fala, aleluia, em 1 Samuel, capítulo 2. E era de muita valia a voz de Deus, aleluia. Não aparecia de qualquer momento. Palavra de Deus, meus amados irmãos, aleluia, não é liberada aos quatro cantos, não. Deus, aleluia, Ele não tem, aleluia, o costume de falar toda vez. Para você ouvir Deus, aleluia, você tem que cair em prantos, aleluia, diante de Deus. Para você ouvir, aleluia, pelo menos Ele te chamar de filho. Para você ouvir, pelo menos Ele te chamar, aleluia, de filha. Não é fácil ouvir a voz de Deus. Mas agora nós estamos, aleluia, na época, aleluia, dos pastores influentes de Deus. Os influencers, aleluia, do Senhor. Que Deus, aleluia, não manda falar. Que Deus, aleluia, não promove profecia. Que Deus não promove, aleluia, glória a Deus, certas manifestações. Mas para mim atrair o povo para o deserto, eu preciso dar uma inventadinha. Eu preciso fingir que eu ouvi a voz dele. E eu preciso falar para agradar a massa. Eu preciso trazer a realidade, aleluia, do meu coração. O que eu penso, qual que é a realidade
poder iludir fingindo que é Deus. Deus está dizendo, aleluia, não invente, não fale, aleluia, porque todas as vezes que nós falamos na nossa emoção, pagaremos as nossas palavras. Ou você está pronto, aleluia, para arcar com as palavras que saem da nossa boca? O temor, irmãos, desculpa, o temor acabou. O que é temor? Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei relutando com o Senhor, aleluia, para pregar essa palavra. Mas o que é o temor? É medo, irmãos. Temor é medo. É você ter medo daquele Deus de antigamente, aleluia, que matou Ananias e Safira diante do altar. E acabou o temor. E Deus faz questão, sabe do quê? De não matar hoje. Por que, irmão Lucas? Deus faz questão de não matar. Sabe por quê? Porque a maior vergonha não é matar aqui um falso profeta. Não é mostrar para a igreja, aleluia, o falso profeta, aleluia, no nosso meio, no meio do povo aí fora. Não. Não é interesse de Deus matar ninguém. Sabe por quê? A maior vergonha que Deus vai promover é no último dia. Porque o homem, aleluia, vai chegar diante do Senhor e vai falar assim: Senhor, você não lembra que eu profetizei, não? Eu falei uma revelação lá para o presbítero Alex. Eu falei uma revelação para o presbítero Jaelso. Você não lembra, não, que deu tudo certo? O servo de Deus confiou naquela palavra. Foi avante, aleluia, glória a Deus, no seu caminhar por aquela palavra que eu entrei. E o senhor não está lembrando, não? Aí Deus, aleluia, vai dizer para ele assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E o conhecer de Deus aqui, não é saber que você não existe. Ele sabe que você existe. Mas o conhecer de Deus nesta palavra, apartai-vos de mim que eu não te conheço, sabe o que é? É a intimidade. Sabe da intimidade, aleluia, que Abraão e Sara teve? Aleluia, porque a palavra vai dizer assim: e conheceu Abraão a Sara e ela gerou. O que é isso? É um relacionamento. Deus vai dizer assim: você vai apartar de mim agora, porque eu nunca estive em comunhão com você. Você falou contra a minha vontade. Você não profetizou, aleluia, no meu nome. Você usou o emocionismo para falar, para atrair alguém até você. Apartai-vos de mim. Essa é a palavra de Deus. Quem és tu? Ah, eu sou um que inventa. Quem és tu? Ah, mas para mim ter espaço, aleluia, para mim ter cadeira, eu preciso inventar. Eu preciso ser igual a massa. Eu preciso falar a mesma língua dos outros profetas. Abra a Bíblia em 2 Crônicas. Glória a Jesus. 18, irmãos, Micaías. É isso, presbítero? 2 Crônicas 18. Aleluia, glória a Deus. Nós somos o eco de Deus. Profeta de Deus, ele é o eco, ele não é a voz, ele é o eco. Olha só, meus amados irmãos, capítulo 18, aleluia, versículo 12. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou dizendo: eis que a palavra dos profetas a uma voz prediz coisa boa para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Olha a palavra de Micaías, irmão. Porém Micaías disse: vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso eu falarei. Lindo, né, irmãos? Bonito, muito bonito. Profeta de Deus, recebeu um convite do rei, recebeu um mandado do soldado, e falou assim: se você não profetizar o que é bom, você vai para a masmorra. Ixi, não, então eu vou profetizar. Ó, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, na minha boca, eu não vou ser covarde em falar. Muita gente prega só isso. Muita gente vê esse versículo 14 aqui, coisa linda. Versículo 13, coisa linda. Eu vou falar. Agora olha o versículo 14. Vindo, pois, ele ao rei, este disse: cadê? Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra? Ou deixaremos de ir? Olha a palavra do profeta que falou que ia falar a verdade da palavra de Deus. Sobe e triunfarás, e serão dados, aleluia,
tudo em vossa mão. Mas espera aí, Micaías, volta Micaías, você disse que ia falar tudo quanto Deus te mandasse. Aquilo que Deus te mandou falar, no primeiro momento, ninguém fala sobre isso, mas o primeiro momento do ministério de Micaías diante do rei Acabe foi ser covarde, sim. Porque nem tudo que você fala ou promete, até mesmo diante de Deus, somos capazes de cumprir. Não, Senhor, não. É igual Pedro, não. Se precisar você crucificado, é contigo. Se precisar morrer, eu vou morrer contigo também. Não, pode confiar aqui no peito de Pedro, porque eu te defendo até a morte. Aí chega no momento, é a palavra, aleluia, glória a Deus, que o jovem leu, nega 3 vezes. A palavra do Senhor vai dizer que Micaías, aleluia, não fala a verdade da palavra de Deus na primeira. Aí, o rei Acabe, irmão, rei Acabe aqui é a figura de Satanás, conforme o presbítero Israel se pregou esses dias. É a figura, aleluia, glória a Deus, do demônio. Sabe o que ele fala? Irmão, a coisa mais feia para um profeta é ouvir o próprio diabo dizendo, prega a verdade, rapaz. A pior, irmão, se tivesse um buraco ali dentro, eu acho que Micaías entrava, de vergonha. Porque ele diz diante do soldado, irmãos. Ele fala diante do soldado, eu vou falar tudo que Deus me mandar falar. Aí chega, aleluia, diante, aleluia, do rei, diante, aleluia, glória a Deus, dos sacerdotes, que estava ali, 400 profetas. Ele olha e fala, não, eu vou dar uma inventada aqui. Eu vou seguir, aleluia, glória a Deus, o que eles estão falando. Aí Deus permite o próprio inimigo olhar para nós e dizer assim, cumpra o teu chamado, fala a verdade da palavra, eu confiei em você, aleluia, a verdade da minha palavra, mas muitas das vezes você tem mudado o teor da minha palavra. Tem mudado o teor por quê? Está com medo de quê? Temes o homem do que a mim, disse o Senhor. Teme mais o homem, aleluia, do que, aleluia, o meu poder, disse Deus. Se acovarda no momento da palavra, se acovarda, aleluia, glória a Deus, no momento da entrega, aleluia. Imagina, meus amados irmãos, aleluia, como que Ezequias estaria diante daquela cama, se Isaías chegasse diante dele e falasse, Ezequias, eu acho que você não vai morrer, viu? Mas se você fizer isso, você vai viver. E detalhe, vai viver 25 anos. Se você seguir esse caminho, você vai fazer isso, e Deus vai te dar vitória. Mas na verdade, a palavra de Deus para Isaías era, aleluia, eis que morrerás e não viverás. Isaías, aleluia, profetizou a verdade da palavra de Deus na cara do rei. Aleluia, Deus está, aleluia, requerendo, aleluia, os profetas que falam a verdade da sua palavra. Aleluia, que não omita a palavra, não invente palavra, não invente profecia, não invente revelação. Aleluia, glória a Deus, para fazer um movimento, mas sim, aleluia, entrega a genuína palavra dele, custe o que custar. Deus nesta tarde, aleluia, nesta noite, está, meus amados irmãos, aleluia, requerendo tudo isso, aleluia. Em Jeremias, meus amados irmãos, aleluia, 23, aleluia, se os irmãos abrirem a palavra, nós vamos ver, aleluia, glória a Deus, que aquela igreja, a igreja de Israel, estava defasada também. Por quê? Falsos profetas se levantaram no meio da igreja, e começaram, aleluia, a profetizar contra o Senhor, contra a palavra, aleluia, tirando, meus amados irmãos, aleluia, a essência de Deus. Aleluia, capítulo 23, versículo 16, diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, não dei ouvido à palavra dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. A pior coisa, meus amados irmãos, aleluia, que o Senhor, aleluia, sente, aleluia, no seu coração,
é de ter escolhido a mim e você para falar a verdade da palavra, para ser um eco de Deus, para ser, meus amados irmãos, aleluia, alguém que reverbera, aleluia, a voz de Deus. Qual que é a diferença entre a palavra e o eco? Aleluia. O eco não fala na frente da voz. O eco, aleluia, glória a Deus, não fala, meus amados irmãos, aleluia, primeiro, aleluia, que o anunciante não. O eco, quando você fala A, o eco vai dizer A. O eco não vai dizer B, C, D, E, não. O eco, aleluia, glória a Deus, ele reverbera a voz original que foi falada. E Deus nesta noite, meus amados irmãos, aleluia, está requerendo isso de mim e de você. Aleluia, fale apenas o que eu te entrego. Fale apenas, aleluia, glória a Deus, aquilo que eu te mando. Aleluia, não precisa ter artifícios, aleluia, para poder, aleluia, gerar uma mensagem estruturada, para poder colocar o povo, aleluia, de boca aberta com a palavra que eu prego, não. Aleluia, seja simples, aleluia. A voz é poderosa, mas o eco é simples. Às vezes você nem escuta o eco, aleluia, glória a Deus, mas você ouve de longe, mas escuta e entende o que a voz falou. Deus está aqui dizendo para nós, que pregamos a sua palavra, que temos os dons espirituais, que recebemos dele dons e talentos, seja apenas o eco. Seja apenas, aleluia, aquilo que eu te chamei para ser. João Batista era um profeta que sabia o seu lugar. João Batista era um profeta que não queria ser a voz, que não queria, meus amados irmãos, ele poderia dizer que era Elias. Quem iria dizer que não? Ele poderia dizer que era o grande profeta. Quem iria contrariá-lo? Aleluia, glória a Deus, porque ele tinha um povo na mão dele. O povo iria assistir a sua palavra, mas ele preferiu ser apenas o eco, aleluia. No capítulo 3, versículo 20 de João, aleluia, ele vai dizer que ele cresça e eu diminuo. O que ele está querendo dizer? A voz dele é primordial quando eu prego. Eu sou apenas um mensageiro, aleluia. Eu não preciso, aleluia, que alguém elogie a mensagem que eu prego, o louvor que eu canto, não, porque eu apenas sou o eco daquilo que ele me permitiu fazer para atrair as pessoas, o povo, para o altar do Senhor, para receber a sua palavra. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: quer ser alguém? Seja o eco da voz de Deus. Aleluia. Quem recebe a palavra do Senhor diz amém. Toda a igreja em pé em nome de Jesus, então, irmãos. Aleluia. Até aqui permitiu a voz de Deus eu ir, amém, irmãos? Se passar daqui eu não estou ouvindo nada, amém, igreja, referente à palavra de Deus, amém? Curva a sua cabeça por um momento. Senhor meu Deus, eterno bendito Pai, diante da tua presença, Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, Senhor, diante da tua presença, meu Deus e meu Pai, aleluia, louvando e glorificando o teu nome, aleluia, para bem dizer, meu Deus e meu Pai, aleluia, o teu santo e poderoso nome, Senhor. Eu não sei, meu Deus e meu Pai, aleluia, que o teu povo veio buscar aqui, mas eu sei, meu Deus e meu Pai, aleluia, que o teu povo saiu da casa, aleluia, de sua casa, para receber algo da mão do Senhor. E hoje o Senhor falou conosco. Manifesta, meu Deus e meu Pai, aleluia, da tua presença. Manifesta, meu Deus e meu Pai, aleluia, da sua graça sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida dos meus irmãos que está aqui. Eles precisam receber de ti a tua palavra. Fala conosco nesta noite de vitória, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, igreja, batendo palma bem alegre para Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Quero orar para uma irmã, aleluia, os presbíteros vão me ajudar, aleluia, glória a Deus, ungindo, aleluia, os irmãos que o Senhor foi revelando nesta noite, amém, igreja? Quero orar para uma irmã, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus, que por alguns dias, irmã, você tem sentido, aleluia, algo estranho no seu corpo, aleluia, é como se fosse, minha amada irmã, aleluia, muitas dores nas juntas. Eu vi essa irmã, aleluia, glória a Deus, por revelação de Deus, fazendo assim nas mãos, aleluia, por muita dor nas mãos, nos punhos, nos ombros, costas, aleluia, glória a Deus.
aleluia, o Espírito Santo de Deus me faz saber que há uma má circulação, irmã, aleluia, que está atingindo, aleluia, propriamente dito, os nervos, aleluia, do corpo dessa minha irmã. E isso, aleluia, é uma obra maligna. Aleluia, bendito é o nome santo de Jesus. Misericórdia. Que Deus mostrava, aleluia, claramente, como se partes do corpo dessa irmã viessem a atrofiar. Misericórdia, aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por essa irmã, aleluia, porque você tem sentido isso, aleluia, glória a Deus. E hoje é o último dia que você vai sentir. Porque o doutor Jesus, aleluia, glória a Deus, existe coisa que é física, mas outras coisas é espiritual. E Deus, aleluia, Ele vai te libertar desse mal, aleluia, que te persegue, aleluia, na sua enfermidade, aleluia, glória a Deus, na sua vida cotidiana, quando não é uma coisa é outra. E agora o diabo achou uma brecha e tocou em você, aleluia, glória a Deus, e Deus vai te dar vitória para você sair daqui liberta pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho muito tempo, essa irmã que é a bênção da parte de Deus, aleluia, glória a Deus, não que a bênção da parte de Deus, eu não posso te apontar, se eu pudesse, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe, não, vem, pode vir, aleluia, glória a Deus, Deus vai fazer grandes coisas, amém, irmãos, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus, aleluia, pode ungir ela, irmãos, aleluia, glória a Deus, Deus, aleluia, vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Toda a igreja estende as mãos para cá, irmãos, aleluia, porque aquilo, aleluia, que foi mandado, aleluia, vai ser desfeito agora. Aquilo que foi mandado, aleluia, vai ser desfeito agora. Satanás derrotado, toda obra feita, toda obra de macumbaria, bruxaria e a magia negra também, que foi feita contra esta vida, aleluia, o nome dela foi amarrado e foi enterrado, e é o Senhor, aleluia, que vai desamarrar agora, que desenterra, meu Deus e meu Pai, aleluia, nessa terra de cemitério, e eu creio, meu Deus e meu Pai, aleluia, que o Senhor vai fazer grande obra. Está repreendido Satanás, levanta a mão para cá, igreja, diz, queima, queima Jesus, queima, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, está liberta, aleluia, pelo nome santo de Jesus. Bate palma bem alegre para Jesus, igreja. Bate palma bem alegre para Jesus, irmãos, com glória a Deus. Aleluia, glória ao nome santo de Jesus. Está repreendida em nome de Jesus toda obra mandada, misericórdia, aleluia, glória a Deus. Eu quero orar para uma irmã que está aqui, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus. Isso, irmã, é espiritual que você pede diante de Deus. Aleluia, bendito é o nome santo de Jesus. Eu quero orar por essa irmã, que você tem pedido ao Senhor, aleluia, uma ferramenta específica, aleluia, espiritualmente falando. Aleluia, bendito é o nome santo de Jesus. E isso, aleluia, a cada dia mais tem te atraído. Eu vou dar esse detalhe para essa irmã entender. Tem dias, irmã, que você está na sua comunhão com Deus, e você conversando com o Senhor, aleluia, glória a Deus, você louva a Deus, você canta ao Senhor, aleluia, e você acha tudo isso muito bonito, tudo muito lindo, aleluia, e você no seu coração, irmã, no seu coração, você quer mais isso para agregar a sua vida espiritual e também o ministério concedido do Senhor na sua vida. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. É como se fosse assim, irmã. Sem isso você está incompleta. Aleluia, glória a Deus. E você quer isso da parte de Deus. Obviamente que essa irmã quer muita coisa. Aleluia, muitas coisas. Aleluia. Mas isso, aleluia, tem te atraído. Aleluia, glória a Deus. E Deus vai fazer um rebuliço, irmã. Aleluia, glória a Deus. Claramente. Aleluia. É só o início, aleluia, das ferramentas que tenho preparado para ti, Jesus. Xalamacia. Quer levantar a mão? Vem. Xeramacalamas. É só o começo, disse o Senhor.
É só o começo, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quero orar para uma irmã. Aleluia também, irmã. Glória a Jesus. Quero fazer essa oração para essa irmã. Já estou finalizando, voltando para o presbítero, para ele orar também para os irmãos. Mas por revelação do Senhor, irmã, visão de Deus, eu vi essa irmã, aleluia, glória a Deus, preparando uma mesa bonita. Eu vou dizer igual a minha esposa, a irmã Bruna, sempre fala, aleluia, sobre a mesa posta, né, que faz muita coisinha, coloca os pratos mais bonitos, aleluia, os talheres mais bonitos, para receber a visita. E eu via claramente essa irmã, aleluia, bendita é o nome santo de Jesus, arrumando isso, aleluia, fazendo, correndo, não, isso daqui tem que estar aqui, isso daqui tem que estar aqui, aleluia. E eu ouvia claramente a irmã falando assim, porque ele vai chegar e ele tem que ser bem recepcionado, ele precisa ser bem recebido. E por revelação de Deus nesse momento, o Espírito Santo de Deus me faz saber que essa mesa é a sua vida espiritual, que você está alinhando muita coisa, irmã, aleluia, interna sua, porque você sabe, aleluia, que quanto mais você arruma, mais você tem revelação de Deus. Quanto mais você ordena algumas coisinhas, aleluia, glória a Deus, mais o Senhor tem para te dar. E detalhe, você tem visto isso na oração, você tem visto isso no clamor, e Deus está confirmando isso, aleluia, através dessa revelação para essa irmã. Claramente a irmã, aleluia, glória a Deus, montando tudo, arrumando tudo, deixando tudo limpo para ele chegar. E ele é Jesus Cristo que vai participar contigo. Aleluia, glória a Deus. Essa irmã que é a bênção da parte de Deus, eu quero orar por essa irmã hoje, agora. Aleluia, glória a Deus. Quer levantar a mão? Uma vez eu te chamo. Bem, pode vir em nome de Jesus. Bate palma bem alegre para Jesus, igreja. Aleluia, Deus, aleluia, vai participar, aleluia, vai participar, bendito é o nome santo de Jesus. Quero orar para um irmão que está aqui, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus. Parece, irmão, aleluia, glória a Deus, que você bate em uma porta, bate em duas portas, e você não está vendo o resultado, e você não está vendo, aleluia, bendito é o nome santo de Jesus, efetivação, aleluia, no seu esforço, aleluia, para a porta abrir. E Deus manda te falar algo, aleluia, da parte do Senhor, que se você se colocar diante de mim da maneira que eu quero, eu vou abrir a porta para você. E não é só uma porta, é uma janela. Você está precisando de algo, aleluia, que eu não sei. O Espírito Santo de Deus me isenta a saber isso. Mas ele me revela que você tem batido em uma porta, duas portas, três portas, e não está abrindo. Sabe por que não está abrindo? Porque você não está na posição ainda que eu quero. Sabe do caminho, sabe como fazer, mas ainda não se posicionou. Ainda não se levantou para mim. Não se dispôs, aleluia, como um vaso, aleluia, de honra para mim. E é por isso que a porta ainda permanece fechada. Eu não conheço a sua vida e nem a sua intimidade, mas já foi te falado isso outra vez. Quando você se posicionar, ele vai abrir a porta. Foi te dito isso? E hoje o Senhor confirma para você não duvidar da palavra que foi te dita pela primeira vez. Quer a verdade? Quer a bênção da parte de Deus? Aleluia, bendito. Deus abençoe, mas não confirma. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho que chamar o irmão revelado, e o meu tempo já foi, amém? Uma vez eu chamo esse irmão e não, aleluia, um irmão. Uma vez eu te chamo e não insisto. Aleluia, glória a Deus. Você sabe da palavra, sabe da revelação e sabe o caminho. Aleluia, glória a Deus. Que Deus tenha, aleluia, misericórdia e te ajude a se alinhar ao propósito dele para receber as bênçãos físicas e materiais também. Não que a bênção da parte de Deus, duas vezes eu te chamo e não insisto mais, amém? Palmas que louvam o Senhor Jesus. Toda a igreja em pé nesse exato momento. Aleluia, uma palavra de oração, irmãos, para recebermos o dirigente do trabalho. Senhor, meu Deus e meu Pai, na sua presença nós estamos.
aleluia, para receber de Ti a Tua palavra, cada dia mais estar junto a Ti. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Fica conosco, manifesta do Seu poder, manifesta da Sua graça, em nome de Jesus. Quem recebe a palavra diz amém, irmãos. Amém. Recebemos o servo de Deus com palmas bem alegre para Jesus.